Vamos embora com outras notícias e a notícia, claro, do dia é o júri popular da creche Cantinho Bom Pastor do atentado, do massacre do homem que cometeu 4 assassinatos de crianças e outras 5 tentativas, né? A gente tá vendo aqui, ô Moisés, já há um tempinho estamos mostrando o balanço geral, você que está aí trabalhando, né, no fórum, aí acompanhando o júri de perto, a gente sabe que está na hora do intervalo, agora do almoço, né? Mas vimos aquela imagem dele chegando, né, o acusado sentou no banco dos réus. Ele já falou, foi interrogado, ele vai voltar a falar. Conta pra gente aí, Moisés, o que ele disse também até esse momento aí no júri. Vamos lá, Rodrigo. Como você falou, né, tá no recesso agora do julgamento aqui no Fórum de Blumenau. Retorno previsto a 1h25 aí para os debates, né? Cerca de 5 horas a previsão de duração para os debates, 1h30 para a acusação, mais 1h30 para a defesa. 1 hora para a réplica e mais 1 hora para a tréplica, se assim quiserem fazer o uso desse momento, a réplica e a tréplica da defesa ou da acusação, né? Ou seja, agora é um intervalo e respondendo a sua pergunta, Rodrigo, depoimento do acusado durou apenas 9 minutos. Ele somente respondeu o defensor público, ele não quis responder, né, nem a acusação. A promotoria também, ou seja, ele respondeu somente o advogado de defesa. E foi um depoimento muito confuso para todos que estavam acompanhando, até porque ele disse que a motivação principal dele ter cometido esse crime seria a utilização de drogas. Ele morava no Paraná com o pai não gostava que ele usava drogas, e aí ele veio embora aqui para Santa Catarina. Inclusive ele citou que estava sendo ameaçado o tempo todo por policiais do Paraná que colocaram uma espécie de chip no olho dele que gravava áudio e vídeo, e por isso então ele fugiu. Ele confessou também para o advogado e para a juíza de que fazia a utilização de drogas, sim, combinava inclusive êxtase com cocaína, e quando indagado pelo defensor público se ele teria cometido esse crime, ele sustentou então a tese de que ele sim é o assassino das crianças aqui da creche Cantinho Bom Pastor. Rodrigo, 4 testemunhas de acusação foram ouvidas. Uma testemunha de defesa, que é amigo então do réu, também foi ouvido, e o que chamou muita atenção foi o depoimento de uma das testemunhas de defesa, que é auxiliar de classe. Durante todo o depoimento, ela inclusive ficou muito emocionada, relatou como é que foram os primeiros socorros das vítimas no parque da creche. As professoras e demais profissionais levaram então todas essas crianças e os feridos para algumas salas, e realmente uma situação bastante complicada e conturbada no dia 5 de abril de 2023. Algumas professoras, inclusive na época, isso no depoimento dessa auxiliar de creche, disse que não fazem mais parte da equipe da creche porque não tem condições psicológicas para fazer então parte do corpo docente da creche. Inclusive, a gente conversou com o Fábio, que é pai de uma das vítimas, pai do Samuel, que foi atingido, mas sobreviveu, e ele falou sobre a expectativa desse julgamento que acontece aqui em Blumenau. Não vai amenizar, né, mas vai talvez diminuir um pouco aí essa dor, né, que a gente tem que todo dia sentir isso. Aqueles que perderam, né, infelizmente seus filhos, infelizmente faleceram. E pra gente que tem que conviver hoje com o trauma, né, de todo dia eu mesmo tenho que olhar meu filho e ver ele com aquela cicatriz no rosto, com uma cicatriz no pescoço, e fora o trauma psicológico, né, que todo dia a gente que convive sabe o que é isso. Então na escola, em todo lugar que vai, ele sempre está com medo, ele sonha, à noite ele está sonhando e de repente ele acorda gritando, às vezes até urinando na cama, né? Então assim, a expectativa é total de justiça, a gente só quer justiça, só quer que esse jovem pague pelos crimes dele, né? Então assim, e a gente confia muito na justiça, apesar de a gente ver ainda falhas, né, muito grandes na justiça. Tá aí o depoimento do Fábio, que é um dos pais dos alunos atingidos aqui no atentado que aconteceu na creche Cantinho Bom Pastor. Nesse momento, Rodrigo, só reforçando, o recesso acontece aqui no Tribunal do Júri do Fórum de Blumenau.
as testemunhas, os familiares foram almoçar e retornam 1h25. Aí sim, todas as testemunhas, de acordo com o Ministério Público aqui, já foram ouvidas, tanto as de acusação quanto as de defesa. O réu também já foi ouvido, respondeu somente o advogado de defesa, que é defensor público, e aí ele se absteve a responder os questionamentos da acusação, da promotoria, né? Então foi esse o registro que a gente passa para vocês aqui, a expectativa muito grande dos familiares para resolução desse julgamento, para que ele possa cumprir a pena e pagar pelo que fez aqui na cidade de Blumenau. Depois, à tarde, então, vem os debates, cerca de 5 horas de duração, pelo menos, para a juíza ler a sentença desse acusado que está sendo julgado hoje aqui no Fórum da Comarca da cidade de Blumenau. Rodrigo. 9 minutos, então, de interrogatório, de fala, isso contando o momento que a doutora Fabíola confirma os dados dele, né? Ela conversa ali primeiro, depois ele responde somente as perguntas do advogado dele, que é um defensor público. 9 minutos. Daqui a pouco vai voltar à tarde aí o julgamento, o júri popular, e vamos aguardar para ver quanto tempo que vai pegar de cadeia e depois quantos benefícios, quantas saidinhas, né, que vai ter ainda esse cara, porque a lei é branda, a lei é uma vergonha aqui no Brasil, que a gente está passando por isso hoje. E olha, é difícil até de almoçar. O pessoal que está indo almoçar agora, que está aí, viu esse negócio, né, que aconteceu agora há pouco aqui em Blumenau, é difícil de almoçar. Ouvimos o Fábio agora falando aqui, eu conversei com ele, com o Fábio, quando o filho dele estava no Santo Antônio, no dia 5 de abril. Tinha acabado de acontecer, né, o episódio, aliás, no dia seguinte, no dia 6, né, a gente entrevistou lá o Fábio, o Samuel, que é o filho do Fábio, sobreviveu. Por muito pouco, a machadinha não pegou no filho do Fábio e ele não morreu também. E o filho dele até hoje acorda de madrugada, chorando, desesperado, trauma do que aconteceu aí nesse dia. Tomara que isso seja levado em conta para que esse cara fique anos e anos na cadeia e fique um exemplo para o Brasil inteiro, né, para quem pensar em algum dia fazer um negócio desse numa creche ou em qualquer lugar que seja, né, um massacre como aconteceu aqui em Blumenau. A gente vai voltar a falar disso a qualquer momento e no Tribuna do Povo também tem a cobertura completa e, claro, no ND+, você fica sabendo tudo sobre esse assunto, faltando 11 agora para 1 da tarde.